Iniciamos agora, nesse momento, mais um plantão de dúvidas e oficina de prática da pós-graduação de uso capião, prática de uso capião. É a única pós-graduação no Brasil de prática de uso capião. Vamos lá, tem muita coisa que eu quero falar, vamos conversar muito, e eu quero falar nesse momento sobre os limites da legitimidade do confrontante para a ação de bem imóvel, ou seja, vamos falar sobre a citação dos confrontantes. Então, vamos juntos, presta atenção na aula, que vai valer muito a pena. Em regra, no uso capião, nós vamos citar sempre os confrontantes. O que quer dizer confrontantes? Confrontantes, confinantes é a mesma coisa. Parede com parede. Confrontante, parede com parede. Quando eu falo de confrontante, eu estou falando o vizinho. O vizinho. No Brasil, nós vamos pedir a citação dos vizinhos, lado direito, lado esquerdo de fundos, sempre. Essa citação, ela ocorre sempre parede com parede. Então, eu posso, na citação dos confrontantes, deixa eu pegar uma folha aqui para explicar para você. Depende muito da quantidade, gente, de vizinhos que eu tenho. Vamos dizer que o meu terreno está aqui em verde. Vamos fazer assim. Vamos dizer que eu tenha do lado direito 1, 2, 3 vizinhos. E do lado esquerdo eu tenha 1, 2. E no fundo eu tenho mais 2. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Ó? Isso é muito importante. Pode ser que eu tenha um vizinho no lado direito, um vizinho no lado esquerdo e um vizinho no fundo. Mas bateu parede com parede é confrontante, é confinante. Então, eu já cheguei a fazer citação aqui, professor que tem uso capião no Brasil todo, eu cheguei a fazer ação de uso capião onde nós tínhamos mais de 15 confrontantes. Ponto importante. Cuidado, hein? Então, nem sempre no uso capião nós vamos ter 3 confrontantes, porque é vizinho lado direito, lado esquerdo e fundos. Depende da quantidade que bate parede com parede. Ó. Lembrando que a citação dos confrontantes é a citação que deve ser realizada, é a citação registral, tabular. Quando eu falo tabular, são os vizinhos registrais, tá? Vizinhos registrais. É importante levar em consideração também, gente, isso também é necessário. Eu faço essa citação dos confrontantes. Quem será citado nos capião? Os confrontantes e também o último proprietário que consta na matrícula. União, Estado e município não são confrontantes, então eles vão ser o quê? Eles vão ser, na verdade, detentores da manifestação. União, Estado e município, as fazendas, as procuradorias, vão se manifestar no processo, deverão se manifestar no processo, e o MP também, tá? Então, a ação do capião, ela tem como atores, de fato, aqueles que desejam usucapiar no imóvel. A citação dos confrontantes, ela é obrigatória. Nós podemos juntar declarações, talvez a planta assinada pelos vizinhos, tentando antecipar essa citação. Vou ser muito sincero, nem todo juiz concorda, a grande maioria não concorda. Porque existe um entendimento pacificado que, de fato, o uso capião, eu preciso da ordem citatória. Então, cuidado com isso, tá bom? A ação do uso capião, ela tem como atores aqueles que desejam uso capião no imóvel, denominado possuidor. E o proprietário do imóvel, objeto da uso capião. Lembrando que o uso capião nós nunca vamos ter vínculo com o proprietário da matrícula, né? Vamos pedir a citação deles, mas não vamos ter vínculo com o proprietário da matrícula. Quando eu falo da citação, a citação sempre vai ser dos confrontantes e do último proprietário, mas eventuais, diante da publicidade do uso capião, terceiros interessados, conforme o Código de Processo Civil, o 259, podem se habilitar no processo de uso capião. Então, pode existir a oposição. Isso no uso capião judicial. No uso capião extrajudicial, eu também preciso notificar os confrontantes, os vizinhos. Isso aparece na Lei 6.015, de 73, né? Confinante, isso é importante, hein? Confinante é um imóvel vizinho ao proprietário, objeto da uso capião. Já quando eu falo de confrontante, lembrando que em alguns estados nós temos que cumprir a exigência da citação frontal do vizinho da frente, não é entendimento pacificado de todos os tribunais. Em regra, nós vamos pedir a citação só dos vizinhos, mas em regra, eu tenho que entender que é um confrontante, o cartório que vai fazer esse levantamento. Confinante é aquele vizinho do proprietário, objeto da uso capião. Já o confrontante é o termo que se refere ao proprietário do imóvel confinante. Essas conclusões são extraídas da Lei 6.015 também, tá?
Se a gente for estudar o artigo 213, o oficial retificará o registro ou averbação. Está escrito lá. E aí é mencionado no parágrafo 10º, é mencionado os confrontantes, que não só os proprietários dos imóveis contíguos, né, mas também os seus eventuais ocupantes, o condomínio geral. Tá? Então isso é importante também. Quando eu falo dessa ideia de tentar antecipar, é válido, mas também temos que saber que nem todo juiz aceita. Né? Então isso é importante. De fato, a citação dos confrontantes na jurisprudência ela é pacífica. Nós tivemos um julgado de um recurso de apelação, esse recurso de apelação que é o 2012-826-0637, de origem do Tribunal de Justiça, onde a discussão era de fato o confinante que não foi citado. Então, o juiz aplicou a nulidade de todo o procedimento e aplicou a improcedência do pedido em virtude dessa ausência de citação dos confrontantes. Na sentença, sem resolução do mérito, foi aplicado o artigo 485, inciso 4º e 5º do CPC de 2015, e a alegação do juiz que, ante a ausência da citação de um dos confrontantes, gerou a anulação do procedimento citatório. A sentença, que configurou, na verdade, em segundo grau, após o recurso de apelação, configurou violação ao princípio da não surpresa, interpretado pelo artigo 317 do CPC. E a decisão, de fato, determinou a citação do confrontante tabular, sem advertência de que feito seria extinto caso o ato não fosse efetivado. E nessa linha, o judiciário aplicou a necessidade da intimação do autor para que cumprisse com o determinado, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, somente após, no caso de descumprimento, poderia o processo ter sido extinto com fundamento. Foi o que deixou claro o relator no acórdão. Então ficou pacificado que a citação dos confrontantes na condição de litisconsórcio também, nesse mesmo processo, nesse litisconsórcio necessário, se faz obrigatório para que seja eventual ultrapassagem dos limites da área pertencente ao imóvel, do capiendo, adentrando em outras áreas. A citação dos confrontantes em lugar incerto e não sabido pode ser realizada a citação por edital. O que nós temos que ter em mente também, gente? Isso é importante, tá? Quando eu falo de uso capião, é muito importante lembrar que a ordem citatória é correio, então uso capião sempre por correio. Depois dessa ordem citatória correio, nós vamos fazer, dentro dessa ordem citatória, o uso do oficial de justiça. Podemos seguir essa ordem citatória. E no último momento, a citação por edital. Por isso eu falo que o uso capião não vai travar, porque nós sempre vamos ter a citação por edital para dar andamento ao processo. Por isso, nós não usamos o uso capião. Não existe nenhum impedimento, nenhuma proibição de uso capião, de fato, no juizado especial civil. Mas por que nós não fazemos uso capião no juizado especial civil? Primeiro que o valor da causa, normalmente, ele impede, né, gente? É difícil hoje você comprar um imóvel com um valor menor de 40 salários mínimos. Mas não devemos usar, mesmo se, de fato, o imóvel for nesse valor, um valor menor que 40 salários mínimos, não devemos utilizar na prática jurídica o juizado especial civil porque nós somos travados, né? Lá não podemos usar a citação por edital, que é o que resolve no uso capião, muitas vezes nos ajuda muito, tá? Então isso é importante. Outra situação que eu quero trazer para você de um julgado do STJ é a falta de citação dos vizinhos. Também ficou claro que não gera nulidade absoluta em processo de uso capião, tá? Então ficou claro a ausência de citação dos confinantes, vizinhos, e seus cônjuges em processo de uso capião não é causa de nulidade absoluta do processo. Esse é o entendimento da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento a um recurso para afastar a nulidade, declarada de ofício, inclusive pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça foi de Minas Gerais, TJMG, ao analisar uma apelação contra a sentença de reconhecer o uso capião de imóvel rural no interior do Estado. Com a decisão do STJ, o processo retornou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para análise do mérito da apelação. Para o ministro ficou claro, gente, para o ministro o relator Luiz Felipe Salomão, que ficou muito conhecido em sede de uso capião pelas suas decisões, apesar de ser recomendada a citação dos vizinhos, a sua falta gera apenas nulidade relativa, quando se comprova prejuízo sofrido por alguns desses vizinhos quanto aos limites territoriais do imóvel que sofreu uso capião. E aí ficou claro que tem-se a acumulação de ações a uso capião em face do proprietário e a delimitação dos vizinhos
por consequentemente a falta, né, de citação de algum confinante, que acaba, nesse caso, acabou afetando a pretensão delimitatória, sem contaminar, no entanto, a uso capião, porque a uso capião é uma sentença que substituirá, de fato, o defeito atinente à primeira, né? Explicou muito didático o relator. E o relator também destacou no recurso, no acórdão, na decisão do terceiro grau, o relator destacou também o importante papel dos confinantes no uso capião. Porque, dependendo da situação, eles terão que defender os limites, né, de sua propriedade e, ao mesmo tempo, podem fornecer subsídios ao magistrado para decidir acerca do processo de uso capião. O ministro também lembrou que a sentença que declarou a propriedade do imóvel não trará prejuízo ao confinante, ao seu cônjuge não citado. Tá? Então ficou claro isso também. Eu gostei do posicionamento, sim. E esse julgado, anote aí, um julgado importante, é o 14.32.579. Tá? Esse foi o julgado que marcou, então, um julgado importante. Deixa eu mandar um abraço para todos que estão acompanhando. O Cosmo, corretor e avaliador de imóveis, está aqui conosco na pós-graduação de uso capião. É a única pós-graduação online de uso capião no Brasil, né? Ah, professor, mas o uso capião merece uma pós-graduação? Muito, e faz tempo. Nós aprendemos 3 espécies de modalidades de uso capião na graduação. Existem mais de 36. É muito assunto. Para você poder trabalhar com uso capião com qualidade, você precisa entender. E para entender a pós-graduação é muito importante. Lembrando que tem o curso de uso capião, que é bem forte, né? E tem a pós-graduação. Você escolhe a modalidade que você quer fazer. A Patrícia Fontana também está aqui conosco, sempre acompanhando. O Wellington Luna também. Então, mais um plantão de dúvidas da pós-graduação, oficina de prática, da pós-graduação prática em uso capião. Legal, bacana. Esse julgado, gente, foi interessante porque ele bateu muito nessa questão, né? O ministro Salomão, ele citou nesse julgado que eu falei do RESP, o 14.32.579, ele mencionou que existe uma onda renovatória de entendimentos nos tribunais tendente a afastar o excesso de formalismo em prol da justiça social. Isso é muito bom, né? No caso analisado, argumentou o ministro que não se discute o mérito da ação do capião, mas tão somente a regra procedimental, especificamente a ausência de citação dos cônjuges dos vizinhos como causa de nulidade absoluta do processo. E também se mostrou mais razoável e também com os ditames atuais o entendimento que busca privilegiar a solução do direito material em litígio, afastando o formalismo interpretativo para conferir a efetividade aos princípios constitucionais responsáveis pelos valores, né, mais caros à sociedade. Né? Então ficou bem esclarecida essa decisão, ficou conhecida também, importante. Mais um ponto que eu queria falar com você também a respeito de citação, que a ausência da citação dos confrontantes na uso capião gera nulidade relativa e não absoluta. Tá? Então também um ponto importante a ser falado, a ser descrito também, né, também nos interessa muito. Então, também vale a pena conversar sobre isso. Outro ponto que eu quero falar com você também, a ausência no uso capião extrajudicial. Quando você professor, não consigo, né, localizar os confrontantes. E agora? Né, o que eu faço, professor Júlio, na uso capião extrajudicial? Diferente do uso capião judicial, que é citação, no extrajudicial é notificação. Mas não localizar os confrontantes no uso capião extrajudicial, inclusive os titulares de direitos reais sobre o imóvel, na uso capião extrajudicial, já foi um grande problema, né? Até a edição da Lei 13.465 de 2017, porque, na verdade, as modificações que foram feitas na tramitação da uso capião extrajudicial foi inaugurada no direito pátrio, foram introduzidas na Lei 13.465 e principalmente no provimento 65, também um provimento de leitura obrigatória, apesar de ter tido já mudanças a respeito, mas a previsão editalícia, né, veio com uma modificação em 2017 para os vitimados passivos, certos, e já constava no passado, né, o entendimento de alguns cartorários, mas trouxe a possibilidade de fazer a citação por edital, então resolveu o problema também no extrajudicial, né, também resolveu o problema. Então, olha só que assunto importante, hein? Quero convidar a todos, gente, tem vários eventos na Escola Superior Universitária, então entra lá, tem muitos eventos gratuitos para você participar, tem muitos cursos gratuitos, então não deixa de participar. O portal ESU, digita no Google, portal ESU,
várias pós-graduações, muitos cursos, todos à sua disposição, tá bom? Parabéns para você que é aluno da pós-graduação pós-graduação de prática no Capião. É um prazer ter você como aluno aqui. Sou o professor Júlio César Santos, professor titular do curso e coordenador da única pós-graduação em Capião do Brasil. Eu agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima aula. Gente, muito obrigado.